Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. O podcast Aqua Saúde dessa edição aborda a importância do aleitamento materno. Convidamos para explicar sobre o tema Angélica Mota de Carvalho, que é a responsável técnica pelo Banco de Leite do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, em Vila Velha, no Espírito Santo. Angélica, então eu queria que você começasse me contando qual é a importância de ter um mês dedicado ao aleitamento materno. Então, o aleitamento materno, ele é isoladamente a medida de saúde com maior impacto na mortalidade infantil. Então, a proteção do aleitamento materno se torna fundamental quando a gente pensa que quer não apenas diminuir a mortalidade infantil, mas também diminuir a morbidade, melhorar a qualidade de vida das crianças, né? A gente sabe que o leite materno, ele não é só alimento, né? Mas ele também fornece para a criança o que a gente chama de imprinting metabólico, né? Ele dá para a criança todas as substâncias e moléculas, inclusive células, que vão ajudar no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento enquanto pessoa, vão proteger contra doenças, mas não apenas através dos anticorpos, mas também com substâncias que tem ali no leite que vão ajudar a amadurecer o sistema imunológico dessa criança. Então, dessa maneira, também vai proteger contra alergias, né? As crianças amamentadas ao seio são crianças que têm um desenvolvimento mais harmônico da face, vão aprender a pronunciar melhor as palavras, né? Então, o aleitamento materno traz muitos benefícios para a criança e para a mãe. Puxa vida, então um assunto assim tão importante, é agora que a gente descobriu a pólvora? Não. Essa história é muito antiga, né? Então, em 1981, né, foi proposto, né, a primeira norma internacional de controle de todos os substitutos e que tem a ver com leite materno, né? E todos esses produtos relacionados à amamentação, fórmulas, chupetas e mamadeiras, bicos artificiais, né? No Brasil, é a norma brasileira, então a gente chama de NBCAL. E está fazendo agora, em 2021, 40 anos, né, dessa norma internacional para controle desses substitutos, da comercialização desses artigos e substâncias, né? Então, em 1991, 10 anos depois, a Organização das Nações Unidas e a Unicef, em conjunto, criaram a UABA, que é uma organização internacional também para a proteção da amamentação, né? Então, em 1992, no ano seguinte, a UABA inaugurou a Semana Mundial de Aleitamento Materno, sempre pensando na questão da promoção, do apoio e do incentivo ao aleitamento materno. Então, todo ano a gente tem um tema diferente. Por ter esse ano, 40 anos, dessa norma de controle da comercialização desses substitutos, que no Brasil a gente chama de NBCAL, então esse ano o tema é a proteção da amamentação, uma responsabilidade de todos, né? Então, para chamar a atenção essa questão da importância da proteção da comercialização e também do nosso papel individual, quer dizer, não é só ter uma lei, mas é fazer essa lei se cumprir. E mais do que isso, a nossa atitude. Então, eu como médica, pediatra, neonatologista, que trabalho diretamente com aleitamento materno, com banco de leite, qual o meu papel? Agora, também, qual o meu papel enquanto cidadã, né? Enquanto mãe, enquanto tia, né? Então, a gente tem várias funções na sociedade. Então, um tema tão importante como a gente estava falando no início, que é tão fundamental para a proteção da saúde das crianças, né? Falando o foco da criança, sem esquecer da importância da amamentação para a mulher, né? Que reduz a chance de câncer de mama, de câncer de ovário, que melhora a recuperação dela
dela no pós-parto. Então, amamentar também significa saúde para a mulher, né? Aumenta o intervalo entre os partos. Então, diante de todos esses benefícios, diante da dificuldade que a gente tem de proteger a amamentação, porque a gente tem aí, sim, uma mídia de propaganda forte que acaba, muitas vezes, ensinando para as famílias formas inadequadas de alimentar suas crianças e até de se alimentar, né? Então, esse ano, a Semana Mundial, que é de 1 a 7 de agosto, vem trazendo esse tema para que a gente possa refletir, pensar qual é o nosso papel, o que a gente está fazendo que pode melhorar. E no Brasil, a gente tem uma lei que diz que é o mês inteiro, porque uma semana só, nós entendemos que é pouco. Então, vamos fazer o mês todo, né? E por isso que o nosso mês, ele é dourado. O nosso agosto é dourado, porque a amamentação é o padrão ouro de alimentação para as nossas crianças. De 0 a 6 meses, de forma exclusiva, e a partir dos 6 meses, com alimentos saudáveis na alimentação complementar. A mãe continua amamentando até 2 anos ou mais, mas introduzindo alimentação saudável, verduras, legumes, arroz, feijão, né? A comida de verdade, né? Não são ultraprocessados e outras coisas que a gente vê na indústria. Então, é como se fosse um cabo de guerra, entende, Michele? De um lado, a gente puxa para mostrar o que a gente tem de informação científica, de evidência, mostrar a importância disso para a saúde das crianças. E aí, do outro lado, a gente tem, sim, um marketing, uma propaganda que a gente precisa estar vigiando, que a gente precisa estar controlando, senão ela vai ser abusiva e vai ensinar para a população condutas erradas, entendeu? Hábitos que não são adequados e que vão acabar expondo a saúde das crianças e no futuro dos adultos também, né? Essas crianças de agora são os adultos do futuro. Então, a amamentação é um investimento para o futuro do nosso país. Sim, com certeza. E amamentar, né, doutora, não é uma coisa tão simples, né? Parece que a mulher já nasce e o bebê já encaixa ali e sai mamando. A gente sabe que muitas mulheres têm uma grande dificuldade em ter a pega correta, em ter o prazer em amamentar, principalmente no começo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a insistência, né, em arrumar a posição, em ter um auxílio de profissionais que ajudem essa nova mãe, né? Ou mesmo as mulheres que já têm, às vezes, o 2º ou 3º filho também encontram essa dificuldade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, amamentar não é uma coisa automática, né? Na natureza, se você for olhar assim, os animais, né, como são, então, o filhotinho que não conseguir chegar na mãe dele e mamar, ele não sobrevive, né? Falando dos mamíferos, né? Então, nós, seres humanos, aprendemos diferente, né? Então, a gente acaba tentando dar um jeito quando a amamentação não dá certo. E isso podendo ter prejuízo. E, às vezes, isso é bastante doloroso, como você falou. Não é assim, só colocar o neném no peito que vai dar tudo certo. A gente tem a questão cultural, às vezes, de uma família que a avó não conseguiu amamentar, teve dificuldade por algum motivo, e essa ideia é passada para as suas filhas, e as suas filhas já acham, não, minha mãe não tinha leite, então eu não vou ter leite também. Embora exista, e é extremamente raro, né, o que a gente chama de hipogalactia verdadeira, que é quando a mulher realmente produz pouco leite, né, isso é extremamente raro. A maioria das mulheres pode amamentar o seu filho, a maioria dos nenéns pode ser amamentado no peito. Mas, como você falou, precisa de ajuda, né? Essa ajuda precisa ter um olhar tanto de apoio da família, mesmo que não tenha um conhecimento específico sobre a amamentação, né? Mas hoje em dia a gente consegue tanta informação sobre durante o parto, durante a gestação, como é que faz hidroginástica, não faz, qual é a alimentação, qual o suplemento vitamínico. Sabe-se também sobre o trabalho de parto, né? Então vai ser um parto humanizado, vai ter acompanhante, precisou ser uma cesariana, o que vai acontecer depois. Então, agora, depois que o neném nasce, né, o foco é na roupinha e tudo, e essa parte da amamentação fica esquecida. E fica uma mulher
que durante a sua gestação, em grande parte, né, independente da renda familiar, né? Quando a gente tem uma gestante na família, a gente cerca de carinho, de atenção, e aí depois que o neném nasce, essa atenção vai toda para o neném e a mãe está lá sozinha, né? Então, logo depois que nasce, uma grande parte das mulheres passa por essa experiência de uma sensação de abandono, de solidão, né? Então, o profissional de saúde, ele não pode apenas saber da técnica de como a boquinha tem que ficar aberta igual a boquinha de peixe, a peixinho encostado no peito, narina livre, bochechinha cheia. Toda essa parte técnica da amamentação é muito importante, mas a habilidade de entender a realidade individual de cada binômio mãe-bebê, a cultura que ela traz, a história pessoal dela, tudo isso vai acabar influenciando na amamentação. E o profissional de saúde precisa estar sempre se atualizando, tanto nessa parte técnica, né? Quanto também desenvolvendo essa experiência, esse jeito de lidar, que é o que a gente fala de aconselhamento em amamentação, totalmente diferente de dar conselhos, né? Mas é você ter esse olhar diferente de entender a realidade de onde vem aquela mãe, a sua cultura, a sua história pessoal, porque tudo isso vai refletir até depois, quando você der todas as informações que ela precisa e ela poder ter a capacidade de optar o que ela vai escolher. A gente torce para que ela escolha continuar amamentando, superar as dificuldades da fissura, da dor no peito, correção de pega, né? Então, cada vez mais se torna importante esse olhar diferenciado, não apenas saber as técnicas de amamentação, mas ter esse outro olhar, entendeu, Michele? Sim, tem uma outra questão também que influencia e que há alguns anos isso começou a ser corrigido no Brasil, pelo menos na maior parte das maternidades públicas e privadas, que é o teste da linguinha, né, doutora? Que ele auxilia para ver se a criança tem os graus, né, de dificuldade aí da linguinha que atrapalha, né, influencia nessa amamentação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, realmente a participação principalmente do fonoaudiólogo ou do dentista nesse momento que o neném nasce é muito importante, né? Agora, o teste de linguinha, ele tem o seu papel, né? Tem o seu espaço. Agora, ele não pode ser utilizado apenas como uma ferramenta assim, e essa linguinha é presa, né? Que a gente chama de anquiloglossia, né? Não é só sobre o aspecto anatômico, é sobre o aspecto funcional. E isso não é para a gente dizer, esse neném daí tem a língua muito presa, não vai mamar. Não. Um bebê com quiloglossia, ele pode mamar no peito. Sim, tem um jeito de você colocar, a gente posiciona mais em pezinho, que chama posição do cavalinho, né? Ensina a mãe a abrir mais a boca. Então, tem formas de fazer. A importância do teste da linguinha é ajudar você no manejo. É você saber que se o neném tem a linguinha um pouco mal posicionada, eu vou precisar usar algumas técnicas para ajudar ele pegar melhor na mama, mamar melhor. Mas isso não vai ser em momento nenhum uma coisa assim, esse daí não adianta, que não tem jeito. Não. Em alguns casos até precisa de cirurgia, são a exceção, né? Então, o que eu quero aqui colocar é que o teste da linguinha ele tem um papel importante, é importante que seja feita, principalmente o pediatra precisa conhecer pelo menos o score de Bristol, que é o que a gente mais usa, né? Ou então saber também Martinelli, ter o apoio, pelo menos para indicar onde conseguir ajuda de um fonoaudiólogo ou de um dentista, né? E saber as indicações da cirurgia, que são raras. O mais importante é você identificar que existe ali uma possível dificuldade e aí saber quais técnicas eu vou usar para apoiar melhor esse neném. Em muitos casos, você não vai precisar fazer nada. O neném nasceu com a linguinha um pouco mais presa, mas ela é funcional, a mamada está boa, não faz fissura na mamãe, está tudo bem. Agora, começou a doer a mamada, o neném não consegue ganhar peso direito e tem uma linguinha com um Bristol menor,
Então, encaminha ou para o banco de leite ou para um profissional, né, da área, como, por exemplo, se tem um fonoaudiólogo, né, para ajudar no manejo dessa mamada, porque a maioria dos casos você não vai precisar de cirurgia, vai acompanhar a criança e vai ficar tudo bem. Sim, e no começo, como você estava dizendo, além da mulher às vezes se sentir, né, logo que ela faz o parto, ela se sentir às vezes um pouco sem apoio, vamos dizer assim, porque a atenção é toda voltada para a criança, ela tá com aquele bebezinho novo, aquela produção de leite que vai aumentando com o decorrer dos dias, né? Então ela tá tentando entender como que ela faz para amamentar, como que faz para não empedrar, as fissuras que geralmente, né, ocorrem no primeiro mês, tem tudo isso, né, acontecendo, e o neném saiu da barriga, né, então fica aquela sensação de vazio também, porque até ficou 9 meses ali, né, sendo parte do corpo da mulher, né. Qual que é a importância do apoio emocional, da família, para evitar até que a mulher tenha uma depressão pós-parto e isso impeça a amamentação? O início da vida de um bebê e o início da vida dessa mãe, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe e um pai, né? E essa mulher, ela está assim, fragilizada, ela está num momento especial da sua vida, o apoio da família é muito importante para entender, assim, todas essas mudanças, não apenas hormonais, mas emocionais, psicológicas. Então, é o corpo e a mente, né? Ela agora tem uma cobrança muito grande, porque se o neném está chorando e falam para ela que é fome, ela fala assim, meu Deus, eu não sou capaz de alimentar o meu filho, né? Então, isso é uma cobrança muito grande. Eu não conheço nenhuma mãe que não fique se cobrando em relação a isso. O meu bebê está com fome, sou eu que não sou suficiente para ele. E aí chega uma tia, ou uma avó, um avô, com aquela super mamadeira e o neném vai, mama e dorme a noite toda. Ela fala assim, pronto, é isso, meu leite não estava, entre aspas, sustentando o meu bebê. Então, isso é um impacto emocional, psicológico muito grande, né? Ela acaba se apoiando nos outros, está extremamente cansada, principalmente se nos dias antes do parto, o corpo já vai dando sinais de que o neném vai nascer, né? Então, a mulher fica mais cansada. Se ela for um trabalho de parto muito exaustivo, um parto normal mais laborioso, imagina, aí depois disso o neném está do lado de fora, ele tem que mamar, né? Ela tem que cuidar, tem que trocar a fralda, tem que dar o banho. Então, e a privação do sono, né, também. Porque o bebê acorda a cada 3 horas ou você tem que acordar o neném a cada 3 horas para ele mamar, que é o indicado, né? Então, em relação à mamada, a frequência das mamadas, a gente fala livre demanda, né? Um neném que nasce no tempo certo, com peso bom, ele vai acordar na hora certa, ele vai mamar o tanto que ele precisar e ele vai voltar a dormir. Esse horário da hora certa dele, por exemplo, durante a madrugada, a maioria dos nenéns vai ser a cada 1h30, a cada 2 horas, né? Esse é um comportamento que ele já trazia da vida intrauterina. A maioria dos nenéns chuta mais durante a madrugada, se mexe mais, e ele nasce e ele continua com o comportamento desse jeito, o que coincide com o pico de prolactina, que a maioria das mulheres vai ter. A prolactina é o hormônio da produção do leite. Então, esse comportamento do neném mais ativo na madrugada é importante para ele garantir a produção de leite da mãe. Só que a maioria das pessoas está acostumada a dormir de noite e ficar acordada de dia. Então, a mudança desse fuso horário para as mulheres já é outra mudança de hábito que impacta também na parte emocional. Então, ela está exausta por conta do parto, ela está exausta porque o neném mama justo na hora que ela quer dormir, que ela precisa descansar, né? Aí, veja a situação. Se você tem ali do lado o companheiro, ou uma tia, uma irmã, ou um avô, uma avó, que chega, o neném acabou a mamada, deixa que eu seguro o neném, bota em pezinho para esperar o leitinho descer e você pode descansar. Ou então ela está lá amamentando, pega uma cadeirinha, bota embaixo do pé para ela levantar o pé porque está muito inchado, traz um copo d'água, porque a mulher pode, enquanto o neném está mamando no peito, comer, beber água, beber suco, né? É uma outra, eu já escutei muito isso no dia a dia do banco de leite. Ah, não, mas ela não pode beber porque vai dar problema na barriga do neném se ela comer enquanto o neném está mamando no peito. Isso não é verdade, pelo contrário, né?
E é uma coisa que ajuda até, porque o sabor do leite muda de acordo com o que a mãe come naquele dia. Então, o neném vai até gostar muito se ela estiver comendo coisas variadas, saudáveis, e estiver mamando no peito. Então, uma hora vai ter um gostinho de maçã, outra hora de abóbora. Inclusive, o bebê que mama e a mãe tem uma alimentação saudável são crianças que geralmente se adaptam melhor depois da comida saudável de prato, porque ele está acostumado com essa variação de sabor. Tudo isso acontecendo por quê? Porque ela teve alguém que apoiou, e esse apoio é a nossa responsabilidade, é o tema da Semana Mundial desse ano, e aqui no Brasil, o nosso agosto dourado. É nossa responsabilidade apoiar essa mulher nesse momento de tanta fragilidade. Como que eu apoio? Se eu estou ali morando com ela, eu vou apoiar ajudando a lavar a roupinha do neném, para ela não ter que fazer isso quando o neném dormir, entendeu? A gente vai fazer a comidinha para ela, né? Para que ela possa se concentrar na maternidade. Fazer uma massagem nas costas, pentear um cabelo, segurar o neném para poder tomar um banho, fazer um xixi. Tudo isso é apoio. O profissional de saúde, né? Vai fazer dando informações consistentes e úteis para ela, escutando o que ela traz de dúvidas, de problema, chamando a rede social de apoio. Quando a gente está com uma mãe e um neném na nossa frente com esse tipo de dificuldade, a gente tem que chamar a rede social de apoio. Então, quem é que mora com ela? Será que ela não tem um vizinho que possa ajudar? Então, o profissional de saúde tem grande responsabilidade nessa situação, quando percebe que a mãe está passando ou por uma depressão, ou só um blues, né, só uma tristeza, ou ela está muito cansada. Então, quando ela chega assim para você, lá na unidade básica, né, ou no seu local de trabalho, com olheira, que não penteou direito o cabelo, tá com uma roupa que você percebe que saiu de casa daquele jeito, ela tá te dando sinais de que ela tá faltando autocuidado. Se tá faltando autocuidado, ela precisa de ajuda, entendeu? É por aí, assim, essa questão da depressão pós-parto passa muito pela parte da falta de rede de apoio, né? E seria uma forma de prevenir, sim, esse problema. É claro que existem outras situações que já são da própria mulher, né? Então, tem mulheres que têm uma predisposição à depressão e, às vezes, até mesmo antes da gestação, já faziam algum tipo de acompanhamento. Essas mulheres têm maior risco de ter problemas, né? E a gente precisa acompanhar de pertinho. Doutora, e sobre a importância da doação do leite materno? A gente teve uma surpresa, né? Que pouco depois, assim, de uma campanha que foi feita ano passado, no dia 19 de maio, que é o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, a gente teve um aumento importante das doações e a gente tem conseguido manter um aumento paulatino. Não é uma coisa assim, a gente está sobrando leite, não está não. Na verdade, está sempre faltando. Mas realmente a gente percebeu um aumento sensível das doações. Talvez porque as mulheres que estão com o neném pequeno estão ficando mais em casa por conta da pandemia, amamentam mais, isso ajuda a aumentar a produção de leite. Elas percebem que tem excedente e ligam para o banco de leite para doar. Então já fica aqui, né, a nossa propaganda, continue fazendo isso e lembrando dos nenéns da UTI, né? O leite doado dessa mãe que está em casa com um bebezinho saudável, né? Ela saudável também, né? Sem sintomas gripais, né? Que se ela tiver sintomas gripais, ela fica aí 2 semanas sem doar o seu leite, ela pode continuar amamentando normalmente, né? E aí abre aqui um parêntese, né, falando sobre a síndrome gripal. A mulher que está amamentando com síndrome gripal, ela precisa tomar os cuidados de lavar as mãos antes de tocar o seu neném, distanciar o bercinho da cama dela pelo menos 1,5 metro e toda vez que for amamentar, usar máscara. Esses cuidados são suficientes. O leite dela é importantíssimo para o neném, porque se ela teve contato com algum vírus respiratório, seu bebê também teve, né? E o leite dela vai estar passando rapidinho ali anticorpos, células de defesa que vão proteger o seu bebê. Fechando esse parêntese, né? Sobre a doação de leite, então essa mulher saudável que percebe o seu excedente de leite, ela vai entrar em contato com um banco de leite, a gente vai lá, vai buscar o leite dela, vai pasteurizar esse leite e para onde ele vai? Ele vai para o bebezinho que está na nossa UTI neonatal.
são bebezinhos que nasceram ou antes da hora, ou que têm algum problema genético, alguma síndrome, alguma malformação, né? Principalmente malformação cardíaca no hospital que eu trabalho. Então, são bebezinhos que as mães estão fragilizadas. A gente não falou agora sobre a depressão e sobre a tristeza, o blues. Imagina, né, você acabou de ter o seu neném e vem com a notícia de que o seu neném precisa ir para uma UTI. Não vai ficar com você, não vai fazer contato pele a pele, não vai ficar no alojamento conjunto, precisa ficar numa UTI neonatal, dentro de uma incubadora, sendo cuidado, não vai poder mamar no peito agora. Então, isso tem um impacto emocional na mulher, que a gente, no banco de leite, tem que correr atrás desse leitinho, ir lá conversar com ela, dar apoio, ensinar ela como tira leite do próprio peito. Muitas vezes o leite que ela tira, até por essa condição emocional, não vai ser a quantidade toda que o neném dela precisa, né? Então, nessa situação é que entra o leite pasteurizado dessa doadora que dividiu, né, a comida do filhinho dela, né? Não vai faltar para o filho dela, ela tira o que está em excesso. Então, é uma prova de solidariedade, né? E é um encadeamento, né, de atos muito bonito, né? Ontem, na ação sobre o Agosto Dourado que teve no IMABA, a gente proporcionou o encontro de uma doadora com 2 receptores, né? 2 bebezinhos que foram da nossa UTI e que receberam o leite dela, né? E encontraram esses 3 irmãos de leite, digamos assim, né? Foi muito bonito, porque a mãe de um dos receptores falou para ela que o que ela sentia naquele momento era gratidão. Gratidão pelo ato de amor de uma pessoa que ela não conhecia, que quando ela não foi suficiente para o filho dela, porque ela estava com dificuldade de lidar com a gravidade do seu filho, tinha a mãe de alguém que ela não conhecia, mas que por amor doou uma parte do seu tempo para retirar o leite e fazer ele chegar no banco de leite, ser pasteurizado e alimentar o filho dela enquanto ela não podia fazer o mesmo, né? E agora ela está lá saudável, podendo amamentar o seu bebezinho. Então, são histórias assim no nosso dia a dia que emocionam e que fazem a gente ver que está indo pelo caminho certo, né? Porque essas crianças agora são um investimento para o futuro, né? E mudou a história deles, ter podido receber leite humano, muda a história dessas crianças, porque a gente está investindo no melhor desenvolvimento, num aproveitamento ótimo para o seu corpinho crescer saudável, né? E com uma história assim de solidariedade tão bonita, isso com certeza vai influenciar também no tipo de ser humano que eles vão ser. Então, essa questão do aleitamento materno, ele transcende a parte nutricional, né? Envolve a gente enquanto ser humano, é uma humanização do cuidado fundamental. E você ouviu no podcast Aqua Saúde dessa edição sobre aleitamento materno com Angélica Mota de Carvalho, que é responsável técnica pelo Banco de Leite do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, em Vila Velha, no Espírito Santo. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.